Olá, queridos, boa noite, luz e paz aos corações. Deixa eu ver quem já está chegando. Sim, Andrade, boa noite. Gislaine, boa noite, querida, luz e paz aos corações. Ana Maria, boa noite. Vander, boa noite. Laís, querida. Psi, acho que Melaninho, boa noite, luz e paz ao seu coração. Ana Maria, Dinalva, boa noite. Ai, Dinalva empada só de ler o nome da água na boca. Milene, querida, boa noite, luz e paz ao seu coração. Boa noite, luz e paz, que essa noite seja uma noite memorável, que possamos caminhar com esse assunto que é sobre ansiedade, sem ficarmos ansiosos, sem nos perdermos na vida e que possamos compreender esse tema de hoje de uma forma mais ampla, que não seja apenas o olhar para o transtorno, mas que seja o olhar para o espírito imortal, para a pessoa que passa por essa fase, que passa por essa dor, tá bom? Deixa eu só consertar esse microfone aqui. A minha Sharp de hoje ela é mais molenguinha, sabe? Não sei se onde vocês estão, está frio. Aqui tá frio demais, demais. Tá tão frio que a pessoa aqui tá com 3 blusas, calça de inverno, calça de moletom, para poder dar conta. E eu gosto de frio. Eu acho o frio interessante. Vou anotar aqui para vocês, queridos, como eu faço todo início de live, o telefone 99954 4329 é o telefone que se alguém quiser fazer contato comigo depois, tá? Mas também é o telefone caso alguém precise fazer alguma pergunta e que não queira que essa pergunta esteja aqui, né, no chat para todo mundo ouvir. Se a pessoa quiser me fazer uma pergunta mais anônima, mais particular, sinta-se à vontade. Daiane, querida, boa noite, luz e paz ao seu coração. Tá frio também? Sim, aqui tá. Eu gostaria de começar, então, tema ansiedade com vocês no seguinte questão. Eu vou precisar falar um pouco sobre os sintomas, a gente vai trazer um pouquinho mais essa questão, como é que o ansioso vive. Na live passada, a gente teve uma breve passada histórica em que a gente conseguiu reconhecer sobre o tempo. Então, já ficou para nós o conhecimento de que a ansiedade tem muito a ver com o tempo moderno, né? Mas não só com o tempo moderno, como o que é que marca o nosso tempo. As igrejas marcavam o nosso tempo, antes era o sol que marcava o nosso tempo. Hoje nós temos uma sociedade em que a gente tem luz à nossa disposição, a gente tem os bancos, as bolsas de valores, a produtividade marcando o nosso tempo. Isso é fato na frase tempo é dinheiro. E eu trouxe para vocês também, e vou colocar isso de novo aqui hoje, o Brasil é o campeão de ansiedade, o campeão mundial de ansiedade. Então a gente precisa se perguntar, por que será que nós estamos liderando o ranking de algo que é tão difícil, de algo que é tão ruim? Vamos nos lembrar também que hoje eu vou responder às perguntas que foram feitas na semana passada e as perguntas que chegarem hoje, tá bom? Não fixei o telefone? Não. Então, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Luz e paz, saúde para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo fixar o telefone. Ai, não consigo nem localizá-lo aqui mais. Escreve de novo e aperta a mensagem e aperta fixar. Gente, me perdoem. Eu falo que quando eu vou fazer Quando eu estou fazendo... Não vou conseguir fazer não, Eibe. Você vai ter que me ajudar, por favor. A filha vem e ajuda. Existe algo interessante no meu comportamento que é assim, ó. Quando eu vou para o mundo das letras, para o mundo do conhecimento, é como se eu entrasse numa instância, num lugar, numa bolha que eu tenho dificuldade para ver o que está ao redor, sabe?
contar para vocês assim algo. Antes da pandemia, vou voltar depois, né? Nas inúmeras palestras que eu dou, quem vigia a chave, a sombrinha, a bolsa é o marido querido. Às vezes eu tô lá no carro, quase na hora de ir embora. Ué, cadê minha bolsa? Cadê meu óculos? Não tem fome, não tem sede, eu tenho, mas não tem fome e eu vou esquecendo as coisas. É como se eu fosse abduzida pelo conhecimento. Eu tenho... O lanche, a Abigail está me lembrando aqui que eles me trazem lanche para comer, porque entre os intervalos as pessoas vão me buscando para conhecer um pouco mais. E aquilo ali realmente nutre a minha alma. Eu tenho sentido em compartilhar o que eu aprendo. E aí, vocês me desculpem, então essas coisas meio tecnológicas eu vou precisar de ajuda sempre. Vou voltar lá no tema então da ansiedade, ok? Se tempo é dinheiro para nós, como é que a gente vive as relações humanas? E se o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, se já estava assim antes da pandemia, vocês imaginem agora. E vocês imaginem como será depois dessa pandemia. Por que eu posso afirmar isso? Perdas materiais, financeiras mesmo, perdas de vidas na pandemia, uma reestruturação. E olha, quem já tinha uma tendência, já estava ali no estado de alma da ansiedade, o medo, a questão da morte tão presente, a vida que é impermanente, a insegurança que nós estamos vivendo, tudo isso para um ansioso pode ser gatilho para o seu adoecimento, ok? Eu gostaria de trazer para vocês, então, dando continuidade àquilo que a gente viu na última vez, eu vou trazer a questão dos sintomas da ansiedade, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte. Gisele, se você ler aqui e eu perceber que eu tenho sintomas, quer dizer que eu já tenho o transtorno da ansiedade? Amor, pode ser que sim, como pode ser que não. Porque os sintomas, eles vão estar dentro dos platôs, platô 1, 2 e 3 de ansiedade, mas você pode ter um início sem que seja o transtorno propriamente dito. Pode ser só um momento da sua vida circunscrito a algo que você esteja vivendo, sem que seja o transtorno. Lembrem-se, ansiedade é aquela sensação natural do que virá a ser. Então, por exemplo, antes de eu entrar na live, o esposo fez uma brincadeira. Eu falei com ele, você acha que eu não fico ansiosa? Toda quarta antes da live, é natural que eu fique. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa, eu tenho um desejo. Lembre-se que a gente falou de tudo aquilo que a gente sonha, que a gente quer realizar e está chegando perto, é natural a ansiedade. Então, a gente vai ter as mesmas manifestações numa vida normal com as pitadinhas de ansiedade, os mesmos sintomas no transtorno. O que vai variar aí são esses sintomas no platô 1. Quando vira um transtorno mais sério, aí a gente vai começar a entender o seguinte, já vai para o pânico, já vai para uma ansiedade generalizada, aí já não é mais aquela ansiedade do dia a dia. Já é um estado da alma e do corpo que faz com que o ser humano perca, inclusive, a noção da realidade. O ansioso vê a realidade de uma forma diferente. E já antecipando uma pergunta da semana passada, Gisele, ansiedade tem muito a ver com depressão? Tem. A gente pode dizer que muitas vezes a ansiedade anda de mãozinhas dadas com a depressão. Às vezes a gente acha que elas são até siamesas, irmãs siamesas. O que isso quer dizer? Uma pessoa que tem um tempo longo de ansiedade, muitas vezes ela vai experimentar depois um tempo na depressão. Isso sem caracterizar, propriamente dito, o transtorno afetivo bipolar, tá bom? Mas a gente vê também muitas pessoas depressivas por muito tempo, depois elas vão para o ponto da ansiedade, tá bom? Tô vendo pessoas chegarem. Se vocês puderem enviar o aviãozinho convidando as pessoas que vocês amam para essa live, eu agradecerei imensamente. Por quê?
Porque a gente vai desenvolvendo o tema e se as pessoas chegarem agora, eu acho que elas vão aproveitar muito mais. E aí a plataforma, que é o Instagram, consegue compreender que esse tema é importante. Vai fazer com que o convite, a Gisele está ao vivo com a palestra sobre ansiedade. Chegue para mais pessoas, tá bom? Gratidão pelas unhas, eu adoro as unhas lindas assim mesmo. Vocês vão ver, é só francês, eu sou meia chata nisso assim. Tem umas coisas que eu aprendo assim, eu gosto assim, vai ser assim a vida inteira. Combinam comigo, tá? Mulheres, arrasem naquilo que vocês gostam, sabe por quê? Porque no dia de ansiedade, primeiro que a gente não rói unha quando tem gel, né, gente? A gente tem dó do dinheiro que a gente gasta, a gente avalia o investimento, mas a gente aprende a ser mais feminina. Tem algumas coisas que o ansioso vai perdendo. E as mulheres ansiosas, elas vão ficando muito embrutecidas. Por quê? Um nervosismo constante, uma impaciência com o outro. E aí vocês imaginam que o ansioso vai se maquiar. Nossa, gasta muito tempo. Eu vejo os homens ansiosos assim, não, hoje eu não fiz barba não, gasta muito tempo fazer barba. Para ficar bonito, para ficar elegante. O ansioso, ele não curte o tempo numa velocidade natural. O ansioso, ele quer fazer rápido aquilo que ele está fazendo agora para ele ir para a próxima coisa fazer rápido, ele ir para a próxima coisa fazer rápido. Ele não curte absolutamente nada. E aí vale algo impressionante e eu acho importante. Muitas vezes a ansiedade gera a ejaculação precoce, muitas vezes vai gerar a frigidez. Por quê? Tem que ser tudo tão rápido que não se permite estar ali naquele tempo. Existem pessoas que comentam que a ansiedade é uma característica que coloca o ser humano no futuro. Eu não sei se é bem assim, porque o ansioso, ele está preocupado com o futuro, mas ele está vivendo o presente a 220 por hora. Vocês entendem esse sofrimento? É como se jamais fosse possível sentir a vida, sorver. A mente do ansioso é aquela que sempre lhe cobra o que é que precisa ser feito e a ansiedade está muito coladinha com não é perfectibilidade. Como é quando a pessoa é muito exigente? Perfeccionismo. A ansiedade está muito pertinho do perfeccionismo. Os ansiosos, eles têm um alto índice de cobrança de que seja muito e muito bem feito. E isso gera uma descarga neuronal que muitas vezes é insuportável. E aí vai algo muito importante que eu acabei de me lembrar que eu preciso contar para vocês. É muito natural quando a gente vê um ansioso muito tempo no polo da ansiedade, muito tempo aí, gente, eu vou falar assim, 6 meses no mínimo, tá? O ansioso está há 6 meses e ele não deprime, mas ele fadiga. Ele perde as forças e confunde com deprê, que é diferente, tá? A fadiga aqui do ansioso, falta ele uma estrutura neurológica, uma estrutura mental para ele dar conta. Vamos falar um pouquinho das questões dos neurônios. Se eu tenho um neurônio aqui que precisa conversar com outro neurônio, há conexões, vão ter energia mesmo, energia física passando de um neurônio para outro, as descargas energéticas neuronais. Se isso acontece numa velocidade excessiva, nós temos, da mesma forma que se a gente fizer muita atividade física, a gente não vai machucar os músculos. Se eu tenho um descontrole dos meus pensamentos e junto com isso, com as minhas emoções, o que é que a gente vai observar? O cérebro fadiga e entra num cansaço. Normalmente, a gente vê nos quadros de ansiedade uma necessidade de suplementações de vitaminas. Vocês me perdoem, em live não tem como eu ficar dando dica de vitamina, porque é antiético, tá bom? Mas eu posso dizer assim, existem nos ansiosos uma necessidade polivitamínica, de vitaminas, oligoelementos e minerais específicos para o cérebro, que vão fazer com que os neurônios fiquem
fortalecidos e eficientes. Então você olha para o ansioso, ele está assim, fatigado, ele não dá conta de pensar. Onde é que você está? Ah, nem sei. E aí tem algo que aumenta o sofrimento do ansioso, que é, lembrem-se que eu falei que normalmente o ansioso é perfeccionista. Então ele tem um primeiro pensamento, mas ele não consegue entender a solução para aquele problema. Como é que ele vai dar curso? Como é que ele vai obedecer à cadeia do seu pensamento? Então, um exemplo, uma pessoa ansiosa. Ah, hoje eu preciso limpar isso, depois eu preciso organizar isso, depois eu preciso faxinar aqui, só que ela não conseguiu terminar nenhum desses pensamentos. Falei da dona de casa comum, mas vou falar do executivo de uma multinacional. Eu tenho uma reunião com o marketing, depois eu tenho uma reunião com a parte técnica. Na parte técnica, eu tenho que resolver. Não, mas aí eu tenho. Então, ele vai pulando de pensamento em pensamento, sem ter um início, meio e fim, que dá ao cérebro uma sensação de norteamento. Isso faz com que aumente o sofrimento dele. Quando ele está exaurido, ele não tem força para alimentar os pensamentos e chegar nas suas conclusões. Então a gente vê uma ansiedade com um esgotamento e uma tristeza decorrente disso, junto com uma cobrança. Gente, ansioso sofre pra caramba, ok? Ah, tem gente falando, você está me descrevendo. A gente vai se identificando, a gente vai percebendo. Eu sofro de ansiedade, então assim, eu sei do que eu estou falando, digamos assim também. Deixa eu trazer para vocês a questão, então, na live anterior, gente, eu trouxe a questão dos efeitos da ansiedade no corpo, e aí eu quero trazer algo específico para vocês do corpo, tá bom? Olha, eu vou compartilhar com vocês, esse é um achado, ó. Jean-Yves Leloup, maravilhoso, O Corpo e Seus Símbolos, uma antropologia essencial. Se eu vou falar de antropologia, é uma visão do ser humano de uma forma muito maior do que apenas o transtorno, tá bom? Antes, deixa eu só ver aqui algumas perguntas, senão hoje eu vou deixar todo mundo na mão de novo. Daiane comentou que entende o sofrimento e sofre ainda mais por sentir. A gente pode compreender que o ansioso ele não dá muito conta dos seus sentimentos, né? Porque como ele está sempre voltado para o fazer, ele muitas vezes negligencia o que sente enquanto faz. Ele é tão preocupado com as tarefas que ele não consegue parar para reconhecer sentimentos, nomear para compreender o que precisa ser feito para mudar. Então é como se estivesse sendo possível guardar aqueles sentimentos o tempo inteiro e uma hora eu olho para isso. Tem uma característica muito interessante no ansioso, gente. Ele não é a pessoa mais importante da vida dele. Para um ansioso, os outros e até as coisas são mais importantes do que ele. Ele confunde o seu lugar no mundo. E ele não avalia as bênçãos que tem, o poder que tem. E ele não sabe o quanto a velocidade é ineficiente para os seus planos. Ele acredita que ele precisa fazer muito para conquistar algo. Não é possível, num primeiro momento pelo menos, ao ansioso parar e compreender que no silêncio há respostas. Parar e compreender que na desaceleração há respostas. E que em muitos momentos o tempo lhe trará como uma consequência uma informação que ele precisa. E quando eu falo de tempo aqui, eu não estou dizendo de um tempo no sentido espiritual, que eu acredito, ok? Mas eu estou dizendo de um tempo em que partes do cérebro trabalham no silêncio e trazem a resposta ao consciente. Consegue entender? O ansioso ele está sempre no pensamento acelerado e egóico, mas muitas vezes nos pensamentos superficiais e rasos.
é aquela pessoa que está sempre se afogando, mas está no raso, tá bom? Deixa eu só compreender se eu preciso auxiliá-los. Quando vocês comentam que entende o sofrimento e sofre mais por sentir, a gente precisa compreender que o coração também sente ansiedade, o corpo todo sente ansiedade, tá bom? Deixa eu só caminhar. Sim, sofremos muito, é verdade. As terapias ajudam muito no caso da ansiedade. Eu acredito em terapias multifatoriais, tá? Eu não acredito que uma coisa seja suficiente para ajudar nos quadros de ansiedade, porque nós somos seres humanos multidimensionais. Há um corpo que precisa ser tratado. Gisele, ansiedade precisa de medicamento? Sim, muitas vezes precisa. Pode ser suplementação, como pode ser fitoterapia, pode ser homeopatia, pode ser nutrologia, a nutrição celular, melhor dizendo. Pode ser a questão de uma alimentação adequada e balanceada, porque tem alimentos que ajudam. Eu já vi gente falar que a ansiedade diminuiu depois que descobriu que era alérgico a café. Então, vocês imaginam, tem uma influência do corpo. Tem uma questão aí que é dos sentimentos e das emoções. Como é que o ansioso lida com a raiva, com a tristeza, com a angústia? Como é que ele lida com a perda, com a solidão? Tem uma questão aí que é mental, de um controle dos pensamentos e de desaceleração. Mas não é algo dessa psicologia cor-de-rosa que a gente vê. Tipo assim, nossa, hoje eu estou muito ansioso, o que é que eu faço? Desacelera seus pensamentos. Nossa, eu estou muito ansioso, eu estou tão desgastado que eu estou ficando pessimista. O que eu faço? Pense positivo, dá vontade de, mandar, Não é assim. Essa ansiedade, ela precisa ser vista como uma necessidade de um aprofundamento na vida emocional da pessoa. Isso requer muito tempo. E às vezes, o ansioso, ele está tão desesperado, ele está tão enlouquecido naquilo que ele está vivendo, que se ele não tiver um medicamento ou um fitoterápico ou uma nutrição especializada, ele não consegue, ele não é capaz de desacelerar para sentir, ok? Por isso que essas receitazinhas de esquina não funcionam. O povo aqui, que está no barco junto comigo da ansiedade, precisa se perceber como alguém que passa por um corpo que sofre ansiedade, mas é alguém que sente, é alguém que pensa, dois campos da mente, dois campos da alma humana que precisa ser olhada, e ainda tem, eu até fiz uma anotaçãozinha para vocês. Ainda tem algo que vai ajudar a aumentar a ansiedade. O que é? Muitas vezes você está vivendo uma fase da sua vida em que o contexto te convida à ansiedade. Vou dar um exemplo. Pandemia, não preciso nem falar. Mas às vezes você está num trabalho que tem tanto barulho, tanta confusão, tanta gritaria, tanto desrespeito que a sua ansiedade, ela começa a acelerar. Ou existem pessoas que aumentam a nossa ansiedade. Às vezes nós estamos num controle da ansiedade, a gente é meio que obrigado no campo do trabalho ou na questão familiar. A gente precisa lidar com o ser humano e essa pessoa é uma pessoa que exige de nós além do que podemos dar naquele momento. Então, eu falei ambiente, eu falei errado? Não. O ambiente externo, então, influencia, assim como o convívio com as pessoas. O ansioso precisa perceber os gatilhos da sua ansiedade. Gente, essa dica ela é sensacional. O que é gatilho? O que é que aconteceu hoje que a minha ansiedade, ou seja, eu já estou dentro do espectro da ansiedade, mas o que foi que aconteceu hoje na minha vida que de 1 grau diminuto eu avancei para a minha ansiedade? Foi depois que eu conversei com aquela pessoa e ouvir tal assunto. Tem ansioso que, às vezes eu vou atender as pessoas, a ansiedade está só aumentando, Sabe o que é muitas vezes? Ficar ouvindo o jornal todos os dias com as desgraças do mundo. A ansiedade só vai rolando uma atrás da outra. Gisele, quer dizer que tem que ficar alienado? Não. Quer dizer que tem que dosar o que lê, dosar o que vê.
A ansiedade... tem uma coisa que eu tenho que contar. O ansioso, normalmente, ele bebe para diminuir a ansiedade. Quem é um pouquinho, assim, desavisado com relação a isso. Começa a beber e funciona? Sim, beber diminui a ansiedade, mas dá efeito rebote. É esse o problema. E assim, o seu cérebro, e lembrem-se de que a bebida, ela é imunodepressiva. Com o tempo, aquela pessoa que estava ansiosa e saiu da tacinha de vinho saudável ou do whiskyzinho saudável aqui, gente, porque tem gente que realmente bebe, relaxa com um pouquinho e fica bem, tá? Eu não vou ser hipócrita de falar, não tem que beber hora nenhuma, não é isso. Cada um sabe de si e cada um é dono de si, cada um é responsável pela sua própria vida. E tem gente que realmente sabe beber o social, tá? E aí, o que o ansioso tem que prestar atenção? Que a dose de uísque que funcionava parou de funcionar. Que a taça de vinho parou de funcionar. Que a latinha de cerveja parou de funcionar. E vai aumentando gradativamente. Porque a pessoa está com as áreas cerebrais acometidas pela ansiedade tão desgastadas que quando ela encontra relaxamento, ela então tende a repetir o comportamento de beber para novamente encontrar o relaxamento. Só que o cérebro vai se habituando à substância ou no convívio no trabalho, com as questões externas, com as questões internas, a ansiedade está só aumentando, que a bebida tem que aumentar junto para dar aquele mesmo efeito. E aí o efeito ele é passageiro, essa sensação de estar relaxado, de estar bem, de voltar um pouquinho ao centro, mesmo que de uma forma não tão graciosa, mas quando você retorna, não perdura muito tempo. Então você cai da ansiedade, vem para um equilíbrio, para uma sensação gostosa de prazer, depois você começa a cair num vazio existencial, ou você cai numa reclamação ou na depressão. E a curto, médio prazo, isso dá um efeito rebote, porque você vai ficando cada vez mais entristecido e dependente da substância. Vocês entendem? Então, Gisele, quer dizer que eu tenho que parar de beber hoje? Não, quer dizer que você tem que se cuidar com tudo aquilo que você está aprendendo aqui e em outras questões. A questão relacionada à alimentação é porque assim, nós temos alimentos que vão demonstrar, mais em alguns corpos do que em outros, isso tem a ver com o tipo sanguíneo, que há uma aceleração do próprio corpo para poder não só digerir aquele alimento, mas tem substâncias ali que aumentam a ansiedade da pessoa. Cada ser humano vai ter alergia a um tipo de alimento e não a outro, mas a gente tem os grandes biotipos. Tem os autores J. Peter D'Adamo, pai e filho, eles fazem estudos muito importantes sobre o tipo sanguíneo. E é porque assim, gente, antigamente comia-se o que estava no quintal, né? Hoje a gente come o que tem no sacolão. Então tem agrotóxicos, tem pesticidas e várias outras questões para que esse alimento chegue à nossa mesa. É comprovado que essas substâncias químicas, elas alteram o cérebro, então a gente tem estudos de autismo com essas substâncias, hiperatividade com essas substâncias, e o ansioso também, ele pode ter um aumento do seu nível de trabalho neuronal em função de algumas substâncias que esses alimentos fornecem ao seu corpo. Claro que você pode fazer exames para você descobrir, mas você pode estar atento no seu dia a dia. Né? Eu já observei que quando eu como tal alimento, eu fico mais ansioso. E aí, normalmente, tem a ver ansiedade com uma dor intestinal, de apertar a barriga e sentir que está dolorido, que está inflamado. Então, é uma observação constante. Manchas no corpo, né? Manchas roxas, podem ser ansiedade? Sim. Normalmente, quem tem essas manchas são pessoas que a ansiedade passou há 15 dias atrás. Então, é um efeito do corpo que depois que o pico da ansiedade passou, aparece isso no corpo da pessoa. Mas pode ser outra coisa também, tá, amores? O ansioso muitas vezes tem compulsão alimentar, porque como ele tem uma sensação de vazio, ele não consegue reconhecer o que é que ele precisa fazer de uma forma eficiente e ele
não reconhece as próprias emoções, os próprios sentimentos, e ele não aprofunda para descobrir o que é que lhe falta, ele desemboca na comida para ter a sensação de prazer, mais ou menos como o álcool faz, ok? Então, pode ser sim ansiedade. Então, eu falei para vocês que tem efeitos no cérebro, no fígado, no sistema reprodutor, no estômago, no coração, né? Deixa eu só caminhar aqui nos slides, porque eu preciso ler. Eu trouxe para vocês, é importante. Lembrem-se daquela maior faixa de ansiedade do platô, que são os transtornos, o pós-traumático. Nós vamos viver uma onda de estresse pós-traumático, pós-pandemia, viu, gente? Tem muita gente já tendo as crises de pânico, mas nós vamos viver estresse pós-traumático. É muita gente perdendo as pessoas sem despedir. E há muita gente perdendo o pé de boi da casa e perdendo aquela pessoa que não se esperava que fosse embora agora. E muda toda uma estrutura. Vamos falar assim, vamos pensar numa família que tem um idoso que aquele salário está bancando comida e perde o idoso, perde a pensão, perde a aposentadoria. E como é que sai para trabalhar agora e com medo pode gerar estresse pós-traumático. E a gente está numa nuvem, como se estivesse tudo muito, estivéssemos num nevoeiro constante, chovendo canivete o tempo inteiro. Não sei se vocês têm essa sensação, né? Mas eu tenho a rica oportunidade de trabalhar online na pandemia. E eu saio pouco de casa. Eu volto exaurida, eu volto num cansaço, é a energia. E a gente mal começa a conversar, as pessoas tocam na pandemia, tocam no coronavírus, falam de quem morreu. E nós temos esse ano mais mortos do que ano passado, então está tudo muito perto, né? Não tem uma semana que a gente não escute doença. A medicina tem avançado, a gente percebe isso, mas está tudo muito nebuloso ainda. E isso vai gerar níveis maiores de ansiedade, que pode algumas pessoas gerarem o pós-traumático. Como a gente vê nos Estados Unidos com tsunami. Tsunami é na... Onde foi tsunami? Na Europa. Isso? Ásia. Foi na Ásia. Gente, geografia eu não sou muito boa não, vocês me perdoem. Mas a gente tem os terremotos nos Estados Unidos. Então a gente vai ter um crescimento pós-traumático. Estudei isso no final de semana, eu preciso conversar com vocês. Havaí, o tsunami. Eu falo rápido, não é de ansiedade, tá? Eu falo rápido, é o meu natural mesmo. Não é ansiedade, não. É o meu natural nas palestras. Então pesquisa para mim onde foi para a gente dar a informação correta. Eu falo rápido é porque eu tenho os pensamentos bem acelerados mesmo, aí tem mais a ver com a hiperatividade. Depois de estresse pós-traumático, o que é que a gente precisa construir? Crescimento pós-traumático. Então atentem. Tem que ter aprendizado depois do nível de ansiedade crescente, depois da crise de pânico, depois da fobia, depois da ansiedade generalizada. Nós estamos numa sociedade que nos ensina que estou doente, me anestesio. Estou doente, talvez precise de um anestesiamento temporário e parcial, até que eu olhe para mim, até que eu me encontre, até que eu descubra qual é o caminho que eu quero seguir para buscar sentido na minha vida. Sentido para uma pessoa não quer dizer o sentido para outra pessoa. O que é crescimento pós-traumático? Disso que eu vivi, que eu sofri, como é que eu vou produzir conhecimento para então refazer, construir a minha vida? Não é apenas resiliência. Resiliência vem da física, quando um material, ele, por exemplo, é colocado a altas temperaturas, ele muda a sua forma, depois ele volta à sua forma original. Ser humano tem mais do que resiliência. Ser humano passa por momentos dificílimos, de sofrimento, de dor, de perda, de desconexão,
de muitas coisas ruins e ele não volta ao seu tamanho original. Ele cresce. Então, amores, a ansiedade, sim, pode ser um degrauzinho para que você aumente o seu conhecimento sobre a vida e sobre as pessoas. O que é que então não pode acontecer? Eu olhar a ansiedade como algo natural na minha vida, eu olhar a ansiedade como todo mundo tem, é assim mesmo. Estou tomando o meu remédio, eu vejo gente tomando remédio de ansiedade 20 anos, 15 anos, 25 anos. Ou seja, não descobriu a causa, não se superou. Então fica a dica, não só disso, mas se a gente vive uma vida em que se chega no final da noite e a gente não consegue saber se aquilo que a gente viveu num determinado momento foi naquele dia ou no dia anterior, quer dizer que você está além da sua capacidade elaborativa no campo psíquico. O que isso quer dizer? Vou trocar em miudinhos para vocês. Se eu vou dormir, por exemplo, às 9, 10, 11 horas, trabalhei o dia inteiro, e eu começo a me lembrar do que eu vivi, e eu falo, gente, eu fiz isso, isso, isso. Peraí, eu fiz isso hoje ou eu fiz isso ontem? Opa, tem um alerta. É diferente da perda de memória. O que eu digo aqui é de um sintoma que são tantas as histórias para se contar ao longo do dia, foram tantas as exposições a conhecimentos, a cenas, aquilo que se viveu tanto de uma forma corrida que não se sabe limitar no tempo onde foi que aquilo aconteceu, que roupa que você estava, o que você estava sentindo, nem se foi hoje ou ontem. Vocês estão entendendo? Esse é um sinal muito claro de uma ansiedade que já assim, digamos que o trenzinho já saiu do trilho, endireitai as veredas. Porque você não tem tido nem tempo para transformar em lembrança, você não tem tido nem condições para transformar em lembrança dentro de um tempo limitado aquilo que você viveu. Está faltando elaboração. Está faltando elaboração, está vivendo demais numa velocidade acima do suporte. Se não for só uma velocidade acima do suporte psíquico, precisamos pensar que é um viver para não sofrer. Ah, tá, eu preciso trazer para vocês uma questão importante sobre a ansiedade. Muitas pessoas vão desenvolver a ansiedade. E aí a gente tem a preocupação, a pré-ocupação. Então o ansioso vive duas vezes. Como será? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? E se der certo? E se der errado? Aí ele pensa no plano A, B, C, D e E. Aí ele vai viver o plano F. Então ele sofre se preocupando e depois se ocupando. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso, com todo respeito lá aos compositores. Mas o que eu estou dizendo é, o ansioso, ele vive no campo das emoções agora, o que só poderia ser possível no ato da vivência. Então, atentem. Muitas pessoas desenvolvem ansiedades, seja no platô 1, 2 ou 3, depois que aconteceu algo em suas vidas que não as traumatizou, mas as marcou de uma forma profunda e que ainda não se permitiu olhar. Vou repetir. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade depois que algo que não é um trauma, porque aqui a gente vai falar da ansiedade pós-traumática, estou falando de outro quadro. Algo aconteceu na vida desse ser humano e ele ficou tão entristecido, tão perdido, tão desorientado, tão vazio, que como mecanismo de defesa começou a desenvolver a ansiedade para não olhar para a dor. Então é mais ou menos assim, como eu não quero olhar para a minha dor, como eu não quero me haver com isso, porque está doendo demais, eu crio uma camada protetora de uma correria de pensamentos e do fazer tão grande que eu não sinto. Então vale aí uma dica,
O que eu estou sentindo agora? E aí, olha que coisa impressionante. Sobre o corpo, eu tenho que ler para vocês, porque eu estou falando muito de corpo, né? O ansioso sente muito no corpo isso. Novalis, nesse livro do Jean-Yves Leloup, ele fala assim, não existe senão um só templo no universo. E é o corpo do homem. Curvar-se diante do homem é um ato de reverência diante dessa revelação da carne. Tocamos o céu quando colocamos nossas mãos num corpo humano. Aqui ele está falando principalmente para os terapeutas, tá? O seu corpo é o seu templo. Qualquer coisa que você, espírito, vive, o seu corpo guarda. A ansiedade, portanto, meus amores, não está no corpo no primeiro momento. Ela pertence ao estado de alma do ser que habita aquele corpo. Consegue entender? O corpo, diz Leloup, é o inconsciente visível. Ah, o que é isso, Gisele? Uma parte do seu ser que não se comunica como essa mente consciente, como o seu ego, e que existe, e que contém várias instâncias de conhecimento, de traumas, de vivências, de memórias suas, dos seus antepassados, o coletivo e o espiritual. E que passa tudo isso para o corpo. Tanto é que a gente vai estudar sempre o corpo a partir de sintomas nas terapias holísticas. Ai, só um minuto. Então, um exemplo pequenininho para que vocês entendam. Perdão. Um exemplo bem pequenininho. Quando a gente atende uma pessoa que está com problemas nos pulmões de forma frequente, uma asma, uma bronquite, uma pneumonia, a gente sempre vai pensar que os pulmões são dois, tem a ver com parceria e tem a ver com tristeza. Então, a gente sempre vai avaliar, e aí tem estudos da medicina chinesa, outras medicinas orientais, tem estudos de pessoas como o Howard Gardner, que nos ajuda nisso, o Leloup, que vão dizer, adoeceu demais nos pulmões, tem a ver com parceria com alguém, está ligado à tristeza, uma ausência de alegria. Por que são os pulmões que adoecem nas pessoas e não os rins ou o cérebro? Vocês entendem? Eu li uma vez uma pesquisa, não tem muito a ver com ansiedade não, mas deixa eu contar para vocês. Descobriram que as pessoas que têm pedras na vesícula e que perdem as suas vesículas normalmente tinham que fazer uma grande alteração na vida, já sabiam da necessidade, mas não se permitiram, ficaram paralisadas pelo medo. E após desenvolverem as pedras, as crises que são horrorosas, e passarem pelas cirurgias e retirarem as vesículas, realizam aquilo que antes não tinham coragem de realizar. E aí eu, muito curiosa, comecei a perguntar para os meus pacientes na época, você tem vesícula? E aí quem não tinha, eu perguntava. Como é que foi sua vida de 2 anos para cá? Tinha algo que você precisava mudar muito? Aí a gente começava a ouvir assim, eu já sabia que eu tinha que separar, mas agora eu separei. Aí eu já sabia que eu tinha que parar a faculdade, trocar de faculdade, agora eu dei conta. Aí eu já sabia, então a gente... gente, aquilo que é para o que é para aquele ser. Portanto, o nosso corpo é o nosso texto mais concreto. Nós escrevemos a nossa história no corpo. Olha que lindo isso. E é também o templo onde outros corpos mais sutis se abrigam. O que é isso? Corpo, a gente vai falar de casa. Então, você tem um corpo físico, você tem um corpo mental, um corpo espiritual, corpos que vão ficar entre um e outro. Entendem? Nós somos separados em corpos e unidos ao mesmo tempo. Nós somos multidimensionais. Então, eu quero falar para o ansioso assim. Você precisa compreender
que não há necessidade de tanta correria, uma vez que a qualidade está despencando na sua vida. E sim, há uma força espetacular, maravilhosamente espetacular, na concentração de sentimentos, pensamentos e energia, quando se descobre no pouco o poder do muito. Quando se descobre exatamente o ponto que precisa se alcançar, mas muito mais do que isso, quando se descobre o ponto necessário a ser realizado. Parece-me que falta uma seleção natural ao ansioso. Que seleção é essa? O que realmente importa para mim. O que realmente eu preciso fazer. E que vai gerar impacto na minha vida e na vida do outro. Por que é que eu ainda não dei conta de realizar aquilo que eu sei que me fará me sentir mais humano, mais competente, mais amoroso, mais amorosa, mais leve, mais feliz? Numa sociedade, acabei de falar isso para vocês, numa sociedade que ensina assim, você tem que ser o mais bonito, mais rico, mais poderoso, mais potente, o mais, e nos coloca ponto importante para a ansiedade. Nunca vi nenhum ansioso que não se comparasse com. O ansioso é mestre em se comparar com as outras pessoas. Enquanto há competitividade, há ansiedade. E a única pessoa com quem a gente pode comparar é consigo mesmo. Eu, Gisele, hoje, 23 de junho de 2021, sou melhor do que a Gisele de 22 de junho de 2021 ontem. Hoje eu sou um pouquinho melhor do que a Gisele de ontem. Eu vou dizer sim. E aí eu tenho que pensar, o que aconteceu de ontem para hoje? E a resposta vem assim, ó. Quando a gente para perguntar, a resposta vem rápido. Então eu posso dizer para vocês que de ontem para hoje eu fiz uma mentoria com a Aline Boa Sorte, porque eu estou aprendendo as questões das redes sociais para ser útil a vocês, para trazer o meu conhecimento de uma forma gostosa e compreensível. E eu percebi o tanto que eu preciso ser mais humilde na doação dos meus conhecimentos. Não no sentido de oferta, mas no sentido da fala, no sentido de compartilhar de uma forma específica para que eu possa chegar a mais corações. Sou melhor do que a Gisele de ontem. Vocês estão entendendo? Às vezes, ser melhor é eu conseguir suportar isso mais um dia. Isso me tornou mais forte, mais resiliente. Então, olha, o ansioso adotou para si um programa de evolução mercantilista, capitalista, em que ele sempre precisa ser o mais, o the best, o fodão, a fodona, independente de. Difícil, né, gente? Porque quando a gente fala, nossa, então minha ansiedade quer dizer que eu vou precisar olhar para a minha história e eu vou precisar rever os meus valores, eu vou precisar mudar? Eu vou falar, um pouquinho não, um tantão. E aí metade já foi embora. Metade das pessoas já desistem. Então há um resgate da autoconsciência para se sair da ansiedade. Portanto, ninguém pode me falar, toma maracujina que resolve. Pensa positivo que resolve. Não. Ao ansioso cabe um trabalho enorme de reconhecimento. Quem eu sou, qual é o meu valor, o que vim fazer nessa vida. A oportunidade de eu mudar, inclusive, os meus planos de profissão. Inclusive, o meu jeito de amar. Nós podemos dizer que
numa questão de raiz espiritual, nós não somos ansiosos, nós estamos ansiosos. Mas quem está ansioso há mais de 2 anos começa a achar que é. Confunde. Como se não existisse um jeito não ansioso de ser. E aí, me lembrei de algo que eu preciso conversar com vocês. A gente convive com pai ansioso, com mãe ansiosa, com professor ansioso. Todo mundo é ansioso e a gente aprende que isso é o correto. E a gente vai desenvolvendo ansiedade desde a infância. Rói unha, né? As pernas inquietas, a compulsão, porque nós não temos uma educação que nos ajude a compreendermos emoções, sentimentos, necessidades humanas e por que estamos aqui, independente de religião, mas considerando a ancestralidade e a espiritualidade. Agora que as escolas particulares começam a colocar nas suas grades uma filosofia cotidiana, uma psicologia do dia a dia, um acompanhamento. Mas isso, gente, assim, é sementinha no Brasil. É sementinha. Então, nós estamos num mundo em que o nosso jeito de ser tem que perpassar pelo olhar do outro que vai dizer está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado. Quando cada um precisa se relacionar com a vida a partir das próprias crenças positivas, desenvolvimento de potencialidades, superação das crenças negativas, tem live sobre isso aqui no canal do Instagram, mas compreender o que é que essa ansiedade quer me ensinar. Aonde eu me perdi de mim, desculpa se é pleonasmo, mas aonde eu me perdi de mim, e muitas vezes está lá na infância, ok? Tem gente que fala que eu começo as orientações e já começa a chorar. Que delícia, sinal que tá com o coração aberto. Será que tava querendo tirar o fígado já? Querendo tirar o fígado? Gente, é difícil. Deve ser a vesícula, não? É difícil fazer a mudança. Mas aqui, deixa eu te contar. Se você tem uma grande mudança para fazer, não espera você perder a vesícula, não. Ok? O que a gente faz muitas vezes? A gente olha para os médicos, os maravilhosos, e a gente diz assim, por favor, faça por mim o que eu não estou dando conta. Vem no meu corpo e tira um pedaço para que eu perceba e reconheça o que eu preciso fazer que eu não dei conta. E aí, gente, é muito fera, né? Porque é um corpo que te ensina a viver nessa terra. É um corpo que te ajuda. É um corpo que, por amor a você que mora nele, porque o seu corpo é templo, as religiões todas vão dizer isso, né? Por amor a você, ele guarda aquilo que você viveu. O corpo é o último que perdoa. Então, o que a ansiedade nos mostra? Que nós perdemos o deslumbramento pela vida. Ansioso num casamento. É assim, gente, presta atenção. Tem ansioso educado e tem ansioso deseducado, vocês sabem, né? Então, eu vou falar do ansioso educado, tá? O deseducado é aquele que fala tudo em voz alta, cobrando. Mas o ansioso deseducado, já tá na hora? Aí olha o relógio. O noivo já tá lá na frente? Essa é a música já que a noiva vai entrar, será? Nossa, mas que passinho lento dela, né? Até ela chegar lá na frente. Quanto tempo deve demorar, hein? Será que a bênção demora mais do que 20 minutos? Nossa, quando eu chegar em casa eu tenho que fazer isso. Ontem eu fiz isso. Aí ele voa, aí ele volta. Aí ele volta porque o povo do lado tá levantando, né? Então faz barulho, ele levanta também. Aí ele custa para chegar na festa, fora a pandemia. Aí quando ele chega na festa, ele não contempla. Ele não tem o espanto essencial. Gente, o que é espanto essencial? É coisa... Bert Helling fala que o essencial é simples. O espanto essencial é quando você vê uma criança que ela faz... E a gente perde essa capacidade. E a ansiedade é essa perda dessa capacidade. O espanto essencial é olhar o outro e olhar, e olhar, e olhar.
sem o desejo de possuir. Vocês querem um exemplo de como a gente tem dificuldade com a nossa ansiedade? Se eu falar com vocês assim, antes de dormir hoje, a não ser que você more sozinho e não tenha pet. Tem gente aqui que eu já vi que chegou e que é cheio dos pets. Se você mora com alguém, com qualquer pessoa, hoje eu deixo para você uma tarefa amorosa, uma tarefa autoamorosa. Você pode usar o meu nome, tá? Você tem autorização, você pode falar assim, a chata da Gisele pediu. Eu tô acompanhando a Gisele Miranda e hoje ela me pediu uma coisa que se eu não fizer, ela falou que eu vou ter pesadelo, então eu vou fazer, tá bom? Pode falar assim. Mas você tem a difícil tarefa de abraçar alguém até sentir que a sua respiração mudou. Naturalmente, não pode forçar ansioso. Porque, gente, eu falo para o ansioso assim, não vai acontecer o número 2 enquanto... Para o ansioso, eu falo assim, não vai para a segunda tarefa enquanto não tiver realizada a primeira. E a primeira é sentir a mudança respiratória. O ansioso faz assim, mudou. Não, ele forçou, não mudou. Quando eu digo isso deixe o seu corpo demonstrar que houve uma mudança cardiorrespiratória. Então você vai abraçar a pessoa, vai falar, vem cá que eu vou fazer o que a Gisele me pediu. Abraça a pessoa, deita assim, você quer vir cá para eu mostrar? Vale abraçar o cachorro. Gente, vocês precisam vir aqui para me mostrar. Vale abraçar o cachorro. Vale abraçar o cachorro, por isso que eu falei que é o povo que tem pet. Mas só vale abraçar o pet se não tiver ser humano dentro de casa. Se tiver ser humano, não vale escolher o cachorro e abandonar o ser humano. Tá bom? Se tá com raiva, aproveita para fazer um tiquinho de pazes. Abraça a pessoa, o povo daqui tá com preguiça de aparecer, eles estão com vergonha. Abraça assim, aí você vai deitar assim no ombro da pessoa, assim, ó. E você vai ficar. Aí a gente fica, quem não tá acostumado, vai fazendo assim. Não acha o lugar do abraço, tá? A gente abraça assim, tá? Uma mão por cima, outra mão por baixo. Se você é mãe ou pai, você abraça por cima, tá? Você é grandão na relação. Se você é filho, você vai abraçar por baixo, tá? Mas você vai e abraça. Aí você arreda, encontra o lugar e fica. Se a pessoa não tiver tomado banho, pede para tomar antes, tá? Pra você não ter desculpa. Você vai ficar até você sentir que tem algo no coração que faz assim, ó. Tum, 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 tum. Ele mudou. Tem um batimento cardíaco diferente. E aí tem algo sensacional que é assim, ó. Sabe o que é isso? É você perceber que um dos seus corpos, que é o corpo sentimental, o corpo astral, a gente chama assim, acabou de se conectar com o outro. E que não é a sua mágoa que se conectou com o outro, não é a sua raiva, a sua desilusão. O seu amor se conectou com o amor do outro. Então, se você for uma pessoa mais rústica, sai no silêncio. Mas se você quer caminhar um pouco mais, se você quer entrar no deslumbramento da vida para sair da ansiedade, se você quer ter o espanto essencial, aí você só fala para a pessoa assim, gratidão. E só de pensar a vontade que eu tenho de chorar. Então, se tiver vontade, chora. Chora e fala assim, nossa, quanto tempo eu estava precisando disso. Que saudade de poder sentir o outro. Porque o que o ansioso não tem, gente? O ansioso não tem nem a si direito, quanto mais o outro. Então, se for necessário, permita chorar. Porque naquele momento, e eu já vi muita gente, eu sou também desse grupo, sabe quando você vai suportando, aí quando você chora, parece que você destampou todas as emoções que estavam represadas, é como se fosse uma represa. Você abriu as comportas, sai aquele tantão. E isso te dá, sabe o quê? Uma sensação de reencontro consigo. Então, se tiver vontade de chorar, chora. Vale com o cachorro. Se você não tem um ser humano na sua casa, vale com o cachorro. Para não ficar sem fazer.
Mas aí, na próxima oportunidade que tiver alguém, você vai falar assim, a Gisele Miranda, eu falo Gisele Miranda só para uma questão profissional, mas é a Gisele, tá? A Gisele, eu não vou ficar ansiosa para terminar. O marido mostrou que 21h33, não vou ficar ansiosa. Tem uma que falou que é a terapia da abraço e a Letícia mandou assim pra ser abraçada. Ah, delícia, delícia, gratidão. Seu abraço chegou aqui, Letícia, as lágrimas chegaram junto. Então, o que a gente vai considerar nessas oportunidades? Então, a Gisele me pediu para abraçar alguém. Porque se o corpo é o último que perdoa e se o corpo é o templo no qual nós moramos, o tato passa informações para esses outros corpos de que, olha, eu estou aqui. Olha, eu, Gisele, estou aqui nesse corpo. Olha, eu estou aqui e eu interajo com as pessoas. E aí, a partir desse momento, eu passo a observar no dia seguinte um monte de sintomas. Roxo na perna, na pele, dor de cabeça, aumento das cólicas menstruais, tensão muscular que às vezes é confundida com fibromialgia, visão turva muitas vezes, coceira pelo corpo. O que mais a gente tem de ansiedade na questão de sintomas? Um medo constante que não para, o estômago, um aperto no peito, uma angústia. Sabe todos esses sintomas da ansiedade? A gente começa a perceber que eles começam a ceder. Por quê? Porque o corpo parou de ficar como uma britadeira fazendo barulho para que você se volte para aquilo que realmente é importante. A sua experiência na vida. A sua necessidade de aprendizado. Gisele, é muito difícil esse abraço. Para casa? Esse para casa. Amor, eu não peço para casa fácil. Quem me segue sabe que os meus pedidos não são fáceis, mas eles são libertadores. Eles são maravilhosos. Se não é possível hoje, anota no seu coração. Crie oportunidades para que um dia você faça. Mas não desista de você. Meu maior desejo nesse momento é abraçar minha filha que está longe. Na semana passada, algumas perguntas chegaram e me perguntaram assim, Gisele, para síndrome, eu acredito que a pessoa estivesse me falando da crise de pânico, né? O que fazer? Quando se tem a crise de pânico, rapidamente, de uma forma assim bem grotesca, né? A crise de pânico é aquele momento em que a pessoa tem sudorese excessiva, um frio pelo corpo, um tremor, ela tem um sentimento de que ela vai morrer naquele momento e de que nada é capaz de curá-la. Normalmente dura, eu já vi de 2 a uns 5 minutos e é terrível, congelante assim. Existe um conhecimento pós-traumático que é você saber o passo a passo da crise de pânico. Então vale a pena você pesquisar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você sabe o que você tem, uma parte da sua mente orienta a outra que está sofrendo. Então suponhamos, uma pessoa vai ter a crise de pânico que ela sabe, é o gatilho. No meu caso, eu sempre começo a suar. Já sei que eu vou ter uma batedeira, os batimentos cardíacos acelerados e irregulares. E ela tá sofrendo, tá? Ela tá sentindo. Agora eu já sei que eu vou ter o medo de morrer, mas eu sei que passa em 2 a 5 minutos. Eu sei que vai passar. Junto com isso, vale a pena, se for possível, se já for uma pessoa medicamentada, o remedinho debaixo da língua. Ou ir a um hospital. Tem que conter a crise. Não estou falando aqui de epilepsia nem de convulsão, só de crise de pânico, tá bom? São coisas diferentes. Só que depois que essa pessoa sai do consultório, ou depois que em casa ela colocou o remedinho debaixo da língua, ela tem que entender assim, o que está causando a minha crise de pânico? Não faço a mínima ideia. Vou investigar. Vou procurar saber.
E aí cada um vai procurar. Lembre-se dos âmbitos, gente. No âmbito espiritual, no âmbito do apoio familiar, no âmbito do apoio dos amigos, no âmbito das terapias holísticas, no âmbito da psicoterapia, no âmbito da medicina e algum outro âmbito, se eu me esqueci. Mas a sua crise de pânico é sua. Então, numa crise, a gente contém o incêndio, mas depois a gente procura saber a causa. E se você não conseguir caminhar na sua vida buscando estas causas da sua ansiedade, dos seus transtornos, é como se você quisesse viver uma vida com uma viseira que te impede de enxergar largamente, de olhar para os lados. O que me leva a ler para você, amor, algo que eu separei, é de Fernando Pessoa, um poeta. Ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando olhando para trás, de vez em quando. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Sim, eu sei que nós estamos em tempo de pandemia. Sim, eu sei que todos nós que estamos aqui estamos cientes de ansiedade, sentimos ou conhecemos pessoas ansiosas. E sim, eu também sei que é possível o controle da ansiedade e o crescimento pós-ansiedade. Gisele, me dá dicas para o povo que adora as receitas. Eu posso dizer, não existe receita pronta, mas existem alguns apontamentos que fazem com que a gente perceba que as crises de ansiedade têm controle. E algumas pessoas dizem até que foram curadas. Não posso garantir, mas posso dizer desses relatos que eu já ouvi. Isso independe se é com a criança ou se é com o adulto. Me lembro de uma reportagem que eu li e peço perdão, não me lembro aonde, mas sei que é um lugar pobre na África. E um missionário evangélico foi para pregar a palavra lá. Bonito esses trabalhos, né? E quando ele chegou, tinha um professor à frente e cerca de 20 crianças, todas sentadas, joelhinho de índio que a gente fala, flor de lótus, para quem gosta da área mais holística. As crianças estavam sentadas em silêncio, de olhinhos fechados. Esse missionário entrou, olhou o professor, olhou as crianças e pensou, a aula já vai começar. Ficou observando. Passaram-se 5 minutos, o professor em silêncio, as crianças em silêncio. Passaram-se 10 minutos, o professor em silêncio, as crianças em silêncio. O máximo que se via era uma criança que começava a cochilar, encostava no coleguinha, abria o olho, dava uma olhadinha, fechava o olhinho de novo e ficava ali. Após 40 minutos, o missionário levantou e disse, por favor, me explique essa aula. E o professor disse, elas estão treinando a ouvirem os próprios pensamentos. Porque se elas não conseguirem ouvirem a si mesmas, nunca poderão ouvir os outros. Lindíssimo, não é? Quantas vezes, hoje é quarta, quantas vezes nessa semana você ouviu os seus pensamentos? E eles serão, se você está no barquinho da ansiedade, acelerados, desconectados, tumultuados,
num tom de voz como se fosse uma gritaria interna, exigentes, muito exigentes, cobradores, são seus. Se você não ouvi-los, porque pelo simples fato dos pensamentos serem ouvidos pelo dono, eles já se acalmam. É uma parte da sua mente que, ao ouvir uma outra, encontra recursos para lidar com o que é difícil. Quando eu digo uma parte da sua mente, não estou dizendo do seu cérebro, eu estou falando da sua mente que reside em você, ser imortal. Então fica a dica aqui das várias possibilidades de meditação, de silêncio, de contemplação. Fica ainda a dica de você buscar informações específicas sobre suplementação, para te ajudar mesmo, numa questão neuroquímica com seus pensamentos. Fica a dica dos chás calmantes. E chá aqui não é fazer um chá de uma erva tal e de ficar aquele verde levinho, não, é aquele verde de clorofila para te dar uma acalmada. Fica a dica de você abrir um pouquinho mão das redes sociais. Já existem pesquisas comprovando que quanto mais um ser humano está voltado, gastando horas da sua vida nas redes sociais, mais angustiado e ansioso ele fica. Acompanhar a vida alheia é muitas vezes distanciar-se da própria. Tenha um tempo para você. O ansioso precisa cuidar do próprio corpo, tendo consciência. Então, um exemplo pequenininho. Para as pessoas mais simples, eu acompanho pessoas nas minhas redes sociais de lugares longe, como é a cidade de Pratinha, que chegaram assim, acho que 40 seguidores na semana passada. O meu carinho, a minha gratidão ao pessoal de Pratinha. Deusaí e Lenira conseguiram para mim. Então, para as pessoas mais simples, como essas de Pratinha, do interior de Minas, um banho, como aqueles antigos nossos faziam, de limão com fubá. Para você sentir seu corpo, para você sair do banho e fazer... Ai, mas se você está numa cidade grande, aquele esfoliante top que você pode comprar. Além disso, permita-se tomar sol, prestando atenção no sol no seu corpo. Música clássica ajuda. Não alta, baixa, tem que ser clássica, não pode ter letra. Nossa, tem uma pesquisa, a gente tem que contar para vocês. Colocaram grandes artistas ligados à música clássica como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Handel, em doenças, transtornos como ansiedade e depressão, e descobriram o tanto que essas músicas acalmam uma área do cérebro responsável pelo controle afetivo. Gisele, mas eu gosto da música XYZ. Ok, não tem nenhum problema, mas coloque junto com essas músicas momentos de música tranquilizante, para você poder mudar a sua frequência neuronal. Entenda que não é um paliativo, é um jeito para que você, então, consiga ter novas ondas mentais a orientar o seu pensamento desorganizado. Então, falei, e o lazer. O ansioso, ele não curte lazer. Ele está ali pensando numa série de coisas que ele deveria resolver. Então, ele tem que escolher aquilo que gera prazer para ele. Então, tem ansioso que é correr, tem ansioso que é academia, tem ansioso que é talvez jogar baralho, mas sem a bebida. Tem ansioso, eu falei lazer e atividade física porque tem gente que associa. Tem ansioso que vai ser um filme,
algum momento em que você consiga perceber que algo te convida a um estado diferente. Para isso, você tem que prestar atenção no seu corpo, tem que prestar atenção nos seus pensamentos e sentimentos. Medicação, em muitos momentos. Suplementação específica, tem que procurar um profissional para te orientar. Fitoterapia, homeopatia. As terapias holísticas ajudam muito, não só no equilíbrio energético dos seus corpos, Reiki ajuda muito, como, por exemplo, barra de Axis vai trabalhar a energia que faz com que você tenha o limite, a barreira que te impede de superar a ansiedade. Então, é como se destravasse crenças, informações na sua mente que não te permitem sair da ansiedade. Então, barra de Axis, Theta Healing, já ouvi falar que faz muito bem. Eu já fiz uma sessão e gostei muito também. As técnicas vibracionais como um todo. E agora tem algo que o ansioso precisa. Eu falo que é SOS. Chama-se massoterapia. A Tuiná, que é a medicina... É chinesa, amor? Tuiná? Tuiná, que é a massagem chinesa, ou a massagem relaxante, mas aquela pessoa que é forte, porque a musculatura do ansioso normalmente ela é mais retida, mais tensa. Seitai e New Seitai, que é uma técnica, essas eu sei assim bem de pertinho, porque o marido é terapeuta, e eu como ansiosa falo com ele, pelo amor de Deus, me atende. Essa semana tá muito difícil para mim. Então vem com os martelos específicos, coloca ali nas costas, por exemplo, e vai martelando, gente, não dói não, tá? Porque é tudo emborrachado, bonitinho e tal. Vai martelando e vai soltando a fáscia. Vai soltando, o que você já me explicou, além da musculatura? É a fáscia muscular. Né? Vai soltando a fáscia muscular. Além do estímulo de energia. Além do estímulo de energia. Moço, tem que dar uma live um dia para falar disso. Então, o que a gente percebe? Que quando o ansioso ele passa por algo que é muscular, que vai acionar, que vai liberar energeticamente não só as suas questões energéticas, mas também vai liberar a sua musculatura, ele tem condições, inclusive, de repensar sobre a própria vida. Então, fica a dica das pessoas que querem melhorar tudo isso aí que a gente está trazendo. Meu Deus, estamos com a faca e o queijo na mão, marido e mulher juntos para nos tratar. É assim mesmo. As pessoas que tinham oportunidade de irem... Eu falo que, gente, a clínica, a Santé, é onde eu queria ser tratada. Hashtag Silvio Luiz na live. Viu, amor? Silvio Luiz na live. Vamos fazer casal, vai bombar. O povo adora casal. Deixa eu ver, então. Outra coisa, a Daiane está comentando. Daiane, não só a auriculoterapia, mas quem consegue, quem gosta, quem se adapta, a acupuntura. Extraordinário para ansiedade. Nossa Senhora. Extraordinário. Essa terapia com os dois em conjunto é libertador. Porque vai trabalhar os campos, os canais energéticos. E aí libera o corpo e libera também os pensamentos. A própria psicoterapia, e aqui fica. Agora já é tratar raiz, tá, gente? Porque, ó, estamos falando da ansiedade no corpo. Então, falei um monte de coisa para você trabalhar seu corpo. Falei das questões das terapias holísticas, para trabalhar suas energias, seu corpo astral. Agora, onde é que a gente trabalha corpo mental? Pensamentos, forma de estrutura do pensar na vida, crenças. Isso é psicoterapia. Vou falar assim, os profissionais da área psi, porque pode ser um psicanalista, pode ser um psicoterapeuta, pode ser um psicólogo, tá bom? Gente especializada nessa área, porque aí vai tentar compreender a raiz da sua alma ser ansiosa. Você trata o corpo, trata as emoções, trata os pensamentos, tá bom? O que mais eu posso trazer de dicas? A Tamila, na semana passada, comentou assim que na hora do evento, ela não sente nada. Ou seja, olha, gente, que mecanismo de defesa extraordinário, né?
A pessoa, diante de algo que geraria ansiedade, ela se anestesia e não sente nada. Depois ela fica sem dormir, fica revivendo. Essa é uma característica do ansioso. Ele fica repassando, ele revive a própria dor, ele está preso. Aí, no avançar da ansiedade, o que ele faz? Para de sentir ainda mais para não ficar revivendo. Se autoferir está relacionada à ansiedade e depressão? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí a automutilação precisa ser olhada com mais carinho, tá? Normalmente vão ter outros quadros associados. Dificuldade para gravar nome, se pode estar associada à ansiedade. Sim, se a gente pensar que aquilo não é importante para você no momento e se pensarmos que você está com uma baixa de vitaminas e que são vitaminas que vão ter a ver com a sua memória, como as vitaminas do complexo B e outros minerais que precisam se associar a esse complexo para você ter uma boa memória. Gente, eu acho que eu respondi tudo. Alguém tem mais alguma pergunta? O Lucas colocou evoluindo sempre, Gisele. Alguma outra pergunta? Deixa eu ver se eu já posso encerrar então com vocês ou se vocês querem que eu ajude com mais alguma informação. Muito bom. A acupuntura ajuda com tudo, Gislaine. Amores, vou encerrando por aqui. Hoje delonguei, mas encerrei o assunto, estou feliz. Me acompanhe nas redes sociais, vou postar lá o que vocês querem para as próximas lives, para a gente ver em que vai ser mais frutífero. E eu amei. Gratidão. Gratidão imensa a vocês que estão aqui, que mandaram os convites às pessoas, que participaram. Eu preciso pedir desculpas, eu não trouxe todas as informações. Ansiedade, eu e Gabriel, o Dr. Gabriel de Oliveira, Gabriel Ricaldoni, nós gastamos 4 horas falando só sobre ansiedade no seminário. Busquem informações. Conheçam-se. Live sobre constelação, já fiz. Tem uma live salva sobre constelação. Talvez a gente possa voltar nesse assunto, mas tá no IGTV, tá, Gislaine? Ficou linda, ficou uma gracinha. E tem uma publicação linda no Insta sobre temas de constelação, e se você tiver um pouquinho mais de paciência, tem textos longos explicando. Eu tenho acompanhado um tanto de gente que fala assim, Gisele, eu consegui resolver isso, eu consegui resolver aquilo, eu já entendo melhor. E é algo legal, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, maratonei você, Gisele, que é uma honra para mim contribuir. Então, gratidão. Me sinto útil, estou em busca de um sentido na minha vida e eu tenho certeza que vocês também estão em busca de um sentido na vida de vocês. E aprendi no Congresso Internacional no final de semana. Mais uma coisa de logoterapia que eu quero compartilhar para a gente encerrar. Só existe felicidade como efeito colateral. Só existe prazer como efeito colateral. Muito diferente de como a nossa sociedade tem nos ensinado. O que eu quero dizer? Viktor Frankl, com a análise existencial e com a logoterapia, tem nos ensinado que quando a gente busca uma autotranscendência, Gisele, o que é autotranscendência? É quando você sai de você e faz algo, se vincula a algo que é superior a você, que é maior. E você faz isso para o outro, numa profissão, num cuidado por alguém, numa oportunidade de você transformar pessoas, transformar vidas. E às vezes é na comida, na limpeza, ou na profissão de médico, de advogado, de psicoterapeuta, ou numa profissão simples, simples se eu for comparar essas questões mais intelectuais, ou numa profissão simples e operativa. Você pode, tudo o que for fazer, compreender que tem uma parte da sua alma que fica ali, e que vai chegar para um ser humano e vai transformar a vida dessa pessoa. Então,
Autotranscendência é: eu sim vou buscar ser útil e contribuir para que algumas pessoas, se não muitas, cresçam, amadureçam, sejam importantes, cuidadas e amadas. Quando eu faço isso, eu tenho felicidade como efeito colateral. Quando eu busco o prazer como alvo, eu sempre vou me sentir sozinha, sozinho, vazio, sem sentido. Nem sempre num primeiro momento. Às vezes o vazio vem no segundo ou terceiro momento, como um sedento que bebeu água do mar achando que era água potável. Enquanto ele bebe, ele tem a sensação de que ele está matando a sede, para logo em seguida ter mais sede ainda. Portanto, eu não preciso focar a minha vida no prazer, mas eu posso focar a minha vida no que vai me ajudar a construir sentido, a servir a mim, cuidando de mim, servir ao outro, e como consequência existe o prazer. Consegue entender? É muito profundo e eu não consigo trazer isso para vocês agora no finalzinho de uma live de uma forma minuciosa, mas eu já posso deixar essa mensagem, porque aí vocês já começam a pensar, ok? Tendo trazido isso tudo para vocês, um beijo de paz profunda nos seus corações, com o aroma de Dama da Noite, que é a arvorezinha que eu plantei há 7 anos atrás, que está quase batendo assim na minha cintura e que está florida aqui em casa. Para você então que conhece esse aroma, você sabe a energia que eu estou permitindo que saia aqui do rancho e chegue até você, tá bom? Um beijo, boa noite, gente, fiquem em paz. Lembrem-se do abraço.